De volta para o segundo bloco de Sobriedade. Sim, hoje com o Newton Gurman, que veio nos falar sobre o movimento Não Foi Acidente, que é uma das coisas mais interessantes que eu acho que a população foi se juntando e vendo da necessidade disso, né? Então, a gente falava sobre a lei tolerância zero. Muita gente é completamente sem noção do que quer dizer isso. 0,6 para nós é o quê? Uma latinha de cerveja? Possivelmente. Possivelmente. Né? Talvez até menos que isso. Talvez até menos. Não é dizer que a pessoa ficou embriagada. Porém, ela já fazendo uso, ela não tem mais a mesma percepção e os mesmos reflexos, vamos dizer assim, não é isso? Na verdade, a Associação Paulista de Medicina, que eu acho que é um órgão que dá uma informação muito precisa sobre o assunto, diz o seguinte: talvez eu com 0,6 esteja sóbrio, talvez uma outra pessoa com 0,1 esteja completamente, com toda a percepção dela compromissada. Exatamente. Quer dizer, então, e agora essa discussão se é pouco ou é muito, no Brasil não funciona, porque se a pessoa se recusa a fazer o exame de sangue e bafômetro, e a lei dá cobertura para isso, você não tem como dizer. Porque no Brasil ninguém é obrigado a fazer uma prova contra si mesmo, né? Então, na maioria das vezes, quem já bebeu alguma coisa, quem fez alguma coisa de errado, se recusa naquele Mas hoje momento. a legislação permite que se tiver sinais de embriaguez, né? Depoimento, essa coisa. Mais de uma pessoa Essa lei que foi aprovada em 2012, foi sancionada pela Dilma, ela diz o seguinte: a partir de agora, qualquer prova válida no direito, testemunho, foto ou filme, isso vale para multar 1.900 e poucos reais e para caçar carteira. Mas vale para na o processo ação crime, isso não vale. Tem exigência de 0,6. Não existe máquina fotográfica que dê teor alcoólico, por enquanto. Então, por isso que a gente pede para que seja zero, porque aí qualquer médico pode atestar a pessoa ingeriu álcool ou não. Então, o processo crime vai continuar. Claro. Agora, eu acho assim, uma das coisas importantes do movimento, Nilton, assim, além da questão da legislação ser mais rigorosa, severa, e tem que ser, e tolerância zero para isso, é esse trabalho de tentar mudar um comportamento e um pensamento do brasileiro em geral. Todo mundo acha... Outro dia eu assisti uma cena que assim me deixou revoltado. Eu estava saindo da padaria e um sujeito estava na padaria e estacionou o carro sobre a faixa de pedestre, no cruzamento. E passou o agente de trânsito e multou. O camarada saiu da padaria lá e pegou o cara pelo colarinho. Quer dizer, então, onde já se viu, não está fazendo mal. Então, às vezes as pessoas desrespeitam coisas básicas, né? Estacionar em cima da calçada, na frente de garagem, sobre faixa, atravessa farol vermelho. Em lugar de idoso, em lugar de Então, ou você dá deficiente. para algumas coisas, assim, não é permitido e a pessoa tem que ser responsabilizada por isso, ou chega nesses extremos, né? Eu acho que a gente tem que cortar o mal pela raiz. Então, nesse sentido, o movimento, na minha opinião, ele faz todo sentido. Ainda quando você fala assim, não foi acidente, foi crime, acho que as pessoas têm que ter a noção exata disso, né? Porque senão, coitadinho, não foi por querer, enfim. A diferença entre dolo e culpa é uma coisa que Sutil. muitas vezes... Exato. Você tem como explicar isso melhor para o pessoal de casa? Na verdade, o homicídio culposo é aquele onde não houve a intenção de matar. E o doloso é quando houve a intenção. Agora, o que o pessoal, os promotores tentam indiciar a pessoa pelo homicídio doloso é que ela diz o seguinte: ao beber, ao correr, ao entrar numa contramão, ela assumiu o risco de produzir o resultado. Portanto, se Agora, torna se você me doloso mesmo que ela não quisesse matar. Aí, juridicamente, chama-se dolo eventual ou culpa Exato. consciente. Qual que é a diferença prática? O culposo, a pena é de 1 a 4 anos. Ou seja, mesmo que a pessoa seja condenado, automaticamente vai ser substituído por cesta básica ou serviço comunitário. No doloso, é de 6 anos a 12, se tiver algum agravante, pode chegar até 20. Mas o que acontece? Por exemplo, no caso do meu sobrinho, que é um exemplo, ele foi assassinado há mais de 3 anos. A motorista continuou dirigindo impune. Por quê? Porque existe uma dificuldade do promotor em conseguir fazer a denúncia pelo homicídio, pelo dolo eventual. Nem a carta ela perdeu. Então, a carta ela perdeu e um programa de TV viu ela sem a carta, dirigindo, falando ao celular, passando batom,
levamos ao Ministério Público, a juíza proibiu ela de frequentar bar e de dirigir judicialmente, não administrativamente. Ela entrou com uma liminar e ganhou. Então, outro aspecto importante da lei que a gente pede é para acabar essa discussão se é doloso ou culposo, que pode levar 10, 12 anos para o cidadão ir a júri. E se resolverem que ele não tem que ir a júris, o crime prescreveu, ele não perde nem a primariedade. Então a gente classifica o crime como culposo de trânsito e dá uma pena de 5 a 8 anos. Por que os 5 anos? Para não acabar, como a gente diz, em pizza. Porque se a pessoa for condenada a 5 anos, ela vai ficar presa efetivamente 10 meses. Depois de um sexto, ela tem a progressão de pena. Mas a gente precisa sinalizar à sociedade, não é mais tolerável que se beba e que se mate. Um gole de responsabilidade, um gole de prazer não pode ter o preço de uma vida ou de uma sequela, enfim, de causar um dano ao outro. E você sabe que quando a gente fala não foi acidente, muitas vezes a gente só pensa no fato da bebida, né? Mas o celular é uma coisa que está muito ligada com o acidente de trânsito, né? Muito. Nessa luta de tentar mudar a consciência das pessoas, tentar mudar o olhar das pessoas, a gente acredita hoje que a gente tem que trabalhar com o jovem. Porque a minha geração, ela foi educada achando que era aceitável beber e dirigir, que era aceitável passar um pouquinho da velocidade e de repente subornar um guarda. Então a gente acha que a gente vai fazer uma inversão da história. A gente quer conscientizar o jovem para que esse jovem leve a palavra dentro de casa e fale: pai, você não pode beber e dirigir. Mãe, não atende o celular. Nós damos, o Manuel, que já veio aqui no programa, a gente dá palestra em escolas. E aí eu pergunto, quem veio com o pai de carro? Um monte levanta a mão. Quem o pai atendeu pelo menos uma vez o celular? Quase todos levantam a mão. Quem estava de cinto de segurança atrás? Ninguém. Aí a gente ainda sai da escola e ainda vê o pai falando no celular, parado em fila dupla, dando um exemplo errado. Então, uma ação que a gente fez agora, em 2014, nós pegamos 15 escritores renomados do Brasil, cada um escreveu um conto livre sobre uma percepção, sobre cidadania e mobilidade. Então nós temos contos que relatam bêbados que matam, bêbados que ferem a própria família. E é do Tudo Que Não Foi? O livro chama Tudo Que Não Foi. Tudo Que Não Foi. E a gente diz que é um jeito que a gente tem de tentar homenagear todos aqueles que não puderam ser. Entendi. E que a gente pretende com esse livro que o jovem de 2º, 3º colegial leia, que eles discutam essa questão e que eles façam uma devolução para a gente com contos, com reportagens, com peça de teatro, cinema, curta-metragem, se expressem de uma maneira livre sobre essa questão. Mas o que a gente quer é propiciar que essa discussão ocorra para que a gente modifique para daqui 10, 20 anos a gente tenha uma sociedade menos cruel. Sem dúvida. Mas a gente vai continuar conversando. Até já, não sai daí. Para você que quer mais informações sobre álcool e outras drogas, procure um grupo de autoajuda mais próximo de sua casa. Em São Paulo, na capital, tem um grupo que se reúne na comunidade Santa Terezinha do Menino Jesus, que pertence à paróquia de Santo Antônio. Os encontros acontecem aos sábados, às 7h30 da noite. E a comunidade fica localizada na Avenida Dom Rodrigo Sanches, número 1531, no bairro Jardim Irapiranga. Mais informações, entre em contato pelo telefone 011 5873 6182 e fale com Maria Isabel.